Quando a gente ouve falar em apocalipse, qual é a primeira imagem que surge? Geralmente é medo, fim do mundo, destruição, não é? Mas e se esse livro não foi escrito só para assustar? E se a gente olhasse para ele de um jeito um pouco diferente? A proposta aqui é justamente essa: olhar para o Apocalipse não como um texto que gera pânico, mas como um convite à reflexão, à maturidade, e para isso, vamos usar a própria história humana como uma ferramenta para a gente entender melhor aquelas imagens tão fortes do livro e perceber como as mensagens dele continuam fazendo muito sentido até hoje. Bom, vamos lá. O capítulo 6 do Apocalipse começa com a abertura de selos, e daí surgem figuras simbólicas que todo mundo conhece, os cavaleiros. É importante entender que eles não são pessoas literais, mas representam realidades bem duras e que se repetem na história da humanidade. Para quem vivia sob o Império Romano, na época em que o livro foi escrito, essas imagens eram bem fáceis de entender. O primeiro cavaleiro, que chega num cavalo branco, é o símbolo da conquista. Pensa bem, ele tem um arco, recebe uma coroa. Ele representa aquele desejo implacável por poder, por vitória. Uma força que, no contexto romano, era a expansão militar constante, que construiu e destruiu impérios e nações. Logo depois vem o cavalo vermelho, e aqui o simbolismo é bem direto e até assustador. É a guerra. O cavaleiro dele recebe o poder de tirar a paz da terra, algo que era muito familiar numa era cheia de guerras civis e conflitos violentos que deixavam um rastro de sangue por onde passavam. O terceiro cavaleiro, montado no cavalo preto, carrega uma balança, símbolo da fome, da escassez. E aí uma voz anuncia preços absurdos pela comida mais básica, enquanto protege itens de luxo como o azeite e o vinho. Isso é um retrato muito claro de um colapso econômico e de uma desigualdade social profunda, onde os pobres sofrem e os ricos se protegem. E por último, aparece o cavalo amarelo, ou pálido. O cavaleiro dele tem nome, Morte. O texto é bem explícito. Ele tem autoridade para matar pela guerra, pela fome e, olha que importante, pela mortandade. Uma palavra que na história sempre esteve ligada a pestes, a doenças devastadoras que se espalham sem controle. Então, e aqui está o ponto principal, né? A Bíblia não está apresentando esses cavaleiros como um evento único que vai acontecer lá no futuro. Eles são retrato do que acontece repetidamente quando o mundo se desequilibra, quando a humanidade colhe os frutos de suas próprias ações de conquista, de guerra e de injustiça. E para a gente ter uma dimensão do que esses símbolos realmente representam, vamos olhar para um exemplo histórico muito poderoso: a Peste Negra, que atingiu a Europa lá no século XIV. A escala da devastação é uma coisa que a gente mal consegue imaginar. A estimativa é que até 50 milhões de pessoas morreram na Europa entre os anos de 1346 e 1353. É um número que desafia nossa compreensão e revela a força de uma pandemia. E este gráfico aqui, nossa, ele ilustra o impacto de um jeito avassalador. A peste negra simplesmente eliminou até metade da população da Europa. Em algumas cidades, como Florença, por exemplo, esse número chegou a 80%. Não foram só mortes, foram civilizações inteiras abaladas, mudando o curso da história para sempre. Mas o impacto foi muito além dos números. A sociedade desmoronou. Os relatos da época descrevem um cenário de caos total, onde os laços mais básicos, de família, de comunidade, se romperam por causa do medo e da morte. É aqui que a gente precisa de maturidade para entender o ponto central. Não estamos dizendo que a peste negra foi literalmente o quarto cavaleiro solto pelo mundo. Ela funciona como uma ilustração, sabe? Um espelho histórico que nos ajuda a visualizar a magnitude da tal mortandade que o Apocalipse descreve. E é aí que a gente chega na mensagem para os dias de hoje. O propósito do Apocalipse não é ser um cronograma para que as pessoas fiquem tentando adivinhar datas ou apontar eventos específicos como o cumprimento final das profecias. A história nos oferece um reflexo. Nela, a gente vê a nossa fragilidade humana, os conflitos espirituais que o texto bíblico já descrevia. As crises, as guerras, as epidemias, elas mostram aquela ilusão de controle que muitas vezes a gente acredita ter sobre o mundo. Vamos pensar um pouco na nossa era. Nós temos avanços incríveis na ciência, na tecnologia, que nos dão uma sensação de controle, né? No entanto, crises inesperadas continuam a aparecer e a expor o quanto ainda somos frágeis. O Apocalipse nos lembra que a verdadeira segurança talvez não esteja só no progresso material. Portanto, a mensagem central é esta. Esses relatos, tanto os históricos quanto os bíblicos, são um chamado a uma reflexão profunda.
Eles nos levam a questionar onde é que estamos depositando a nossa confiança, a nossa segurança. O objetivo nunca é o pânico, mas sim a sabedoria. E com tudo isso, a gente chega no ponto mais importante dessa análise toda. O Apocalipse, apesar das imagens fortes, não termina em desespero. Muito pelo contrário, o ponto alto dele aponta para a esperança. Mesmo no meio dos selos, dos cavaleiros e dos juízos, a mensagem central da fé cristã continua firme. Deus não perdeu o controle da história. O sofrimento é real, sim, mas ele não tem a palavra final. O chamado do livro atravessa os séculos e chega até nós hoje. É um convite para viver com vigilância, sem ingenuidade, para viver com fé, mesmo no meio das dificuldades, e com a esperança que não se abala, sabendo que acima de qualquer crise, a história caminha na direção da redenção final de Deus. Fica aqui uma reflexão final para a gente pensar. Se o Apocalipse não é um mapa do futuro, mas sim um espelho da condição humana e da soberania de Deus, como a mensagem dele se transforma para nós? Talvez, no lugar do medo, a gente encontre um chamado profundo à fé e à esperança.